Oi, galera. Oi. Oi. Preparados para a aula? Vamos aí continuar falando sobre estrutura de palavras, pensando agora em formação, como elas são construídas numa língua. Lembrando que cada palavra é formada por vários morfemas que vão se constituindo. Mas antes de começar, deixe, por favor, o like no vídeo para que ele ganhe destaque e muita ênfase no YouTube, beleza? Fica aí! Trouxe aqui duas palavras para vocês, para que a gente pense melhor a respeito sobre formação de palavras, como elas são construídas. Tem a palavra reformar e a palavra girassol. Reformar. Antes de ter a palavra reformar, eu tenho que outra palavra? Exato. Formar. Então percebo que dessa, outra derivou. Reformar. Poderia ser transformar. Mais um exemplo de derivação, que é o nosso primeiro processo de formação de palavra. E percebam, o acréscimo veio no começo da palavra. Lembram? Quando nós temos um acréscimo no início de uma palavra, eu chamo de quê? De prefixo, ok? Então nós temos um processo de derivação. É quando uma palavra primitiva surge e dela outra é derivada. Girassol. E aí, como é essa palavra construída? Gente, por duas que já existem. Gira, ok, e sol. Então nós temos duas palavras que na nossa língua já existem sozinhas. Logicamente, sol só tem um S. Mas nós temos duas palavras que se unem. Elas são compostas num ambiente só. Por isso eu tenho composição. Então, na derivação, eu derivo palavras de uma que já é primitiva, e na composição eu uno, eu junto palavras para criar apenas uma. Basicamente, nós temos esses dois processos de formação na língua portuguesa. Vamos ver agora com detalhes que tipos de derivação nós temos e que tipos de composição nós encontramos na língua. Turma, vamos focar agora no primeiro processo de formação de palavra, a derivação. Lembrando que a derivação pega uma palavra primitiva e faz surgir outra. O exemplo que nós vimos, escrever, pode virar reescrever, ok? A derivação pode ser de 5 maneiras, uma lista bem grande de processos derivados. Vamos pensar aqui nessa primeira palavra, a palavra incomum. Pensando a respeito dessa palavra, nós já temos uma estrutura que vem antes de incomum, a palavra comum. Então, o que é que foi feito aqui? O radical, ao lado dele, foi acrescido, foi acrescentado um morfema. E esse morfema está no início da palavra. Galera, é um prefixo. Então, eu posso dizer para vocês que essa derivação é prefixal. Ok? Está no início do radical. A outra palavra que nós podemos ver aqui é a palavra amarelado. Amarelado vem de amarelo. Então perceba, já é uma derivação da palavra amarelo. Então vamos pensar a respeito. Qual será o radical? Quem disse amarelo, até o L, tá? Corretíssimo. O ado é a parte nova, é o acréscimo. Então o acréscimo está no final da palavra, depois do radical. Sufixo. Então nós temos derivação sufixal. Temos aqui mais duas palavras que sofrem derivação sufixal e prefixal. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem quais são as duas palavras que se encaixam nesses dois grupos. Gente, a palavra descobrir. Cobrir já é um verbo existente na língua. O que é que foi acrescentado? O des, prefixo, ocorreu derivação prefixal. Se você observar bem, se eu tirar o termo in, o morfema in, eu tenho sentido na palavra comum. Se eu tirar o morfema des, eu vou encontrar sentido na palavra cobrir. Então perceba que se eu tirar os prefixos, eu vou conseguir entender o significado da minha palavra mesmo assim, ok? Papelaria é a palavra que tem um sufixo, um morfema após o radical. O radical é papel, a aria é o sufixo. Aí você pode lembrar de livraria, alvenaria, mercearia. Todas essas palavras possuem o mesmo sufixo.
Por isso, eu posso afirmar para você que essa palavra também forma derivação sufixal. Parasintética. Que troço é esse? Na derivação parasintética, eu vou perder um dos sentidos da minha palavra caso eu tire o prefixo ou o sufixo, tá? Eu não vou encontrar um termo semelhante na língua com sentido. Vamos pensar aqui no exemplo. Anoitecer. Anoitecer vem da palavra noite. O que foi acrescentado aí? Um prefixo, o morfema a, e um sufixo, o morfema ecer. Se eu retirar o a, eu não tenho a palavra anoitecer. Fica estranho. Se eu tirar o morfema ecer, fica a noite. Também fica uma construção estranha, diferente. Então perceba que se eu retirar um dos pedaços, um dos morfemas, eu perco o sentido da minha palavra toda. Essa é a derivação parasintética. Ela funciona de maneira que o prefixo e o sufixo funcionam ao mesmo tempo na construção da minha palavra. A outra palavra que eu trouxe para vocês é entristecer. Entristecer, nós temos a origem, a palavra triste. O em é prefixo, ec, olha a mesma terminação, é sufixo. Se eu retirar o em, fica tristecer. Olha como fica estranha essa construção. Isso confirma que é uma derivação parasintética. Quando um dos termos acrescentados sai, perde sentido, o resto que sobrou, eu tenho uma derivação parasintética. Então é obrigatório o uso do sufixo e do prefixo nessas duas construções. Então até agora nós vimos prefixal, sufixal, parasintética e agora vamos pensar na derivação regressiva. Pense na regressão como algo que volta, algo que perde por conta de alguma coisa. Eu tenho aqui essas palavras. O verbo abraçar. Olha, observe. Abrace é o radical. O ar sobrou. Desinência, vogal temática. Abraçar, que é o verbo, pode virar a palavra abraço. E eu recebi um abraço. Gente, qual foi a mudança que teve? Olha só o que saiu. O AR saiu, perdeu e veio o O sendo colocado no final da palavra. Então, aconteceu uma regressão. Foi derivada uma nova palavra, derivação, mas se perdeu algum tipo de letra no decorrer do caminho. Então, ocorreu derivação regressiva aqui para vocês. Derivação imprópria é quando eu tenho a possibilidade de construir duas frases diferentes usando uma mesma palavra, com a mesma escrita, mas com classes de palavras diferentes. Andar é um verbo, então eu posso colocar: eu gosto muito de andar. Olha só, o verbo funcionando, é o movimento de andar. Mas a palavra verbo pode virar uma palavra substantivo. Olha, aquele menino tem um andar engraçado. Perceba aí, o andar engraçado virou um substantivo. Então ocorreu uma transformação de classe de palavra. O que era verbo virou substantivo, eu tenho uma derivação imprópria. A derivação imprópria ocorre quando eu tenho mudança de classe de palavra. Ok? Então esse é o grupo de derivações que nós temos na língua portuguesa. Derivação prefixal, sufixal, parasintética, que tem a adesão das duas coisas aqui, regressiva e imprópria. Vamos agora focar no grupo da composição. Esse processo de formação de palavra que une, que junta palavras já existentes numa língua. E o processo de composição pode ocorrer por justaposição ou por aglutinação. No processo de justaposição, o que acontece? Duas ou três palavras são unidas e nenhuma perde com relação à escrita ou à pronúncia. Elas permanecem a mesma coisa. Na aglutinação ocorre perda de escrita ou de pronúncia. Ok? É a grande diferença dos dois processos. Aqui vocês têm um grupo de palavras. Aí vamos tentar perceber qual é que encaixa em cada grupo. Na justaposição é a união de palavras que já existem sem perda nenhuma de uma escrita ou de uma pronúncia. Nós temos então aqui cavalo marinho. Observe,
cavalo e marinho já são palavras existentes na língua, foram apenas unidas. E olha, por um hífen, a pontuação que uniu. Ocorreu, então, a composição por justaposição, ou melhor dizendo, também posição justa. Tá? Uma posição igual, nenhuma perdeu na sua escrita. Então, faz parte do primeiro grupo. Uma outra palavra que sofre justaposição. Agora fica mais fácil de observar, não é? Guarda-roupa. O hífen está marcando que é justaposição e a palavra guarda e a palavra roupa são palavras comuns na língua portuguesa. Elas têm sentido sozinhas. Então, aqui também ocorreu justaposição. E agora, o que é que temos aqui ainda de justaposição? Duas palavras ou mais que se uniram formando uma só, sem perda de escrita. Quem disse passatempo, acertou. A palavra passa já existe em português e também a palavra tempo já é existente na língua. Então foram apenas unidas. E perceba, não tem hífen aqui, não é necessário, certo? Então, galera, o que sobrou é a aglutinação. Sobre isso, vamos pensar o que é que essas palavras perderam para que elas tivessem essa escrita atual. Vamos observar. A palavra vinagre é a união da palavra vinho mais acre, acreditem ou não. Então perceba, o que é que perdeu aqui na escrita? O H e o O e o C que virou G. Então o que você tem na sua casa nada mais é do que a união de vinho mais acre. Ok? Vamos ver aqui a segunda palavra, planalto. Planalto nada mais é do que a união das palavras plano mais alto. Tem perda de escrita? Sim. O O sai e a união é direta do N com o A. Então, se tem perda, eu terei aglutinação. Se eu não tiver perda de escrita, de grafia, eu terei justaposição. Ok? E a palavra embora. A palavra curiosa, que hoje a gente praticamente só usa o bora. A palavra embora é a união de três palavras, galera. É em, boa, hora. Acreditem vocês ou não, nós temos aqui a união dessas três palavras. Então, quando as pessoas usam vamos embora, na origem da escrita seria vamos em boa hora. Então, a união de três palavras. Perceba, tem perda de grafia, tem perda de escrita? Com certeza terei aglutinação. Então, toda vez que você encontrar duas palavras ou mais que se unem e não tem nenhum tipo de perda de escrita, justaposição. Se tiver algum tipo de alteração na escrita, aglutinação. Finalizando a nossa aula, relembrando nossos dois processos de formação, de construção de palavras na língua portuguesa. O processo de derivação, que utiliza palavras primitivas para originar outras, as palavras derivadas, que ocorre através de 5 maneiras, e teremos também as palavras compostas, são palavras unidas, sem alteração ou com alteração em sua escrita. Okay? Mais dúvidas nós iremos tirar ao vivo em nossa aula. Deixa o seu like aí no vídeo e esperem a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!